Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, José e Maria, mãe de Jesus, maravilhavam-se das coisas que se diziam dele. E Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe de Jesus: Eis que este menino está destinado para ser ruína e ressurreição de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E uma espada transpassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos dos corações de muitos. E estava também ali Ana, profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Asser, a qual já era muito idosa, e depois de sua virgindade, vivera 7 anos com seu marido, e agora, sendo viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações. De dia e de noite, tendo ela chegado àquela mesma hora, louvava ao Senhor e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. E quando cumpriram todas as coisas, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos fiéis, nesse domingo, dentro da 8ª do Natal do Senhor, percebemos o mistério da encarnação do Verbo dentro do plano de revelação divina. Deus criou o homem capaz de si, criou o homem aberto para Deus. O introito da missa de hoje diz: quando tudo repousava em profundo silêncio e a noite ia já no meio do seu curso, baixou o Senhor dos céus do seu trono real, vosso Verbo onipotente. Deus criou a pessoa humana capaz do mistério divino. Deus criou o homem capaz de conhecer a Deus. Isto está impregnado em nossa natureza, criada à imagem e semelhança de Deus. O homem nunca será homem pleno sem Deus. Um homem sem Deus é privado de sua própria característica humana, é amputado de parte de si, é incompleto. Prova disso é que através dos séculos o homem sempre buscou a Deus, e Deus permitiu-se ser buscado pelo homem. O homem, buscando a Deus e a verdade divina, deu sentido à obra de Deus, e podemos compreender que na sua infantilidade o homem chamou de Deus aquilo que era a criatura de Deus. Na infantilidade humana se deu sentido divino às forças da natureza criada por Deus, às forças do tempo criada por Deus, até mesmo as capacidades humanas, as inclinações humanas criadas por Deus. Olhamos para a epístola de hoje e vemos que o apóstolo nos expressa isso de uma forma tão clara, como um herdeiro que é dono de tudo, mas vive como um escravo. De uma forma bela, o apóstolo nos faz ver que esta resposta do homem para o homem sobre o sentido divino torna-se uma grande escravidão.
pois mostra a incapacidade humana diante do mistério divino. Ou algum de nós vai acreditar que a mitologia grega é suficiente para explicar a divindade, a guerra dos deuses, que são mais vaidosos que os homens, que são mais débeis do que os homens, uma supervalorização de todas as características humanas, da guerra, da violência, da luxúria, de todo o resto. Podemos achar que a mitologia romana é suficiente para explicar o mistério divino? Não. Podemos achar que mesmo a mitologia pré-colombiana nas Américas seja suficiente? Tupã ou qualquer outra forma de manifestação divina é suficiente para manifestar, para compreender, para expressar o mistério de Deus? Claro que não. Tudo isto é fruto da infantilidade do ser humano, deixado no mundo, vivente no mundo, e Deus permitiu que o homem desse sentido à sua busca, até que a noite chegou no meio do seu curso, e sua palavra divina desceu entre os homens e nasceu de Maria Santíssima. Esta é a expressão do Natal do Senhor. A religião tem a sua realização plena na pessoa de Cristo, Deus nascido, encarnado, Deus que assume a natureza humana e nasce de Maria Virgem. Podemos pensar, mas isto é história antiga, Padre. Se o senhor olhar, vai ver que nas mitologias tinha os filhos dos deuses. Exatamente. Justamente aí está o erro, o plural da palavra. Não existem nem deuses, pois o infinito não pode existir duas vezes. E a própria lógica sentencia esta realidade. É impossível existirem dois deuses onipotentes. Não pode. É impossível existirem vários filhos de Deus. Não pode. Um só é o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só é o Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor, e um só é o Espírito Paráclito, aquele que procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Aqui expressa-se a plenitude da religião. E entendemos a religião não como o processo humano para a significação de sua transcendência, porque senão estaríamos nas mãos de Kant, e toda a transcendência teria ido embora com a crítica da razão pura. Mas nós não somos kantianos, não estamos enquadrados na gaiola de Kant. Nós somos cristãos. Nós somos cristãos. E como cristãos, cremos em uma transcendência que vai muito além da capacidade humana. Sua origem é divina. Não é o homem que responde à sua capacidade de transcendência por pensamento lógico, racional ou imaginativo. Aqui separa-se esta realidade antropocêntrica e introduz a revelação divina. É Deus mesmo que se comunica em Cristo nosso Senhor. Isto muda tudo. A religião não é obra humana. Em sua infantilidade, maquiou-se de religião a imaginação humana. Mas na maturidade do ser humano, no tempo da redenção, no mistério da encarnação, é Deus mesmo que responde ao homem, revelando de si, mostrando de si, no seu Filho unigênito, Deus de Deus e luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Jesus Cristo nosso Salvador. Caríssimos fiéis, o ecumenismo é uma atividade extremamente importante e está dentro do respeito ao próximo. Lembrem, o Senhor nos deu
um mandamento. E neste mandamento diz que devemos amar o próximo. Mas o Senhor também resumiu os mandamentos no amor a Deus sobre todas as coisas. Quando nós falamos de um ecumenismo com pessoas que ainda dão significado à sua transcendência pela imaginação, ou por filosofias, ou por teorias insuficientes, que não partem da comunicação divina, mas da capacidade humana, nós não estamos dizendo que tudo é igual. Padre, como? Pega o catecismo e lê. Aquele amarelinho de 83, o de João Paulo II, pega ele, está lá no finalzinho. Eu dei aula de catecismo no colégio arquidiocesano. E quando eu chegava na plenitude da religião e dizia, na fé católica, divinamente revelada em nosso Senhor Jesus Cristo, comunicada pelos apóstolos e transmitida pela igreja nos séculos, está a plenitude da religião. Está no catecismo, pode ler, com todas as letras, baseado naquilo que vos disse. O homem pode dar significado à sua aspiração de Deus, mas Deus mesmo só pode ser revelado por Deus. E isto acontece no Cristo Senhor, que nos vem, nascido de Maria Virgem, em seu mistério de encarnação. Quando falamos do Natal do Senhor, estamos falando desta realidade constituinte da fé cristã. O mistério da encarnação faz ver que Deus não nos deixou a nossa própria sorte e risco, que o Senhor não nos deixou sem resposta, que o Senhor não se faz alheio à nossa necessidade dEle, criando-nos necessitados dEle, Ele mesmo nos dá a resposta, comunicando-se. Isto é o que o apóstolo nos faz ver em sua epístola de hoje. E o Evangelho? O Evangelho relata aqueles que, fiéis a Deus, obedientes aos mandamentos, a Moisés e aos profetas, esperavam algo que está acima, muito além da profecia, e o contemplam e o adoram em Jesus nosso Senhor. Ana, a filha de Fanuel, profetiza. Deus falava com Ana e ela respondia com sua oração insistente no templo, com suas longas rezas, com suas exigentes penitências, jejuns e orações. E Ana contempla o menino Deus, nascido de Maria, e põe-se a comunicar para todos. Não passa a comunicar uma visão mística, contempla o que os seus olhos viram, o que Maria lhe deu a ver quando estendeu Jesus para ela. De agora em diante, caríssimos, não são os profetas que falam da parte de Deus, não são os que indagam os sentidos obscuros que falam da parte de Deus. Isto é bom pensarmos para uma boa teologia, porque a teologia está virando uma coisa meio que esotérica. A teologia deve falar o que Deus disse em Cristo, aprofundar a comunicação divina e não inventar historinha para boi dormir. Passou o tempo das crianças, passou o tempo da infantilidade teológica. Vivemos agora no tempo da revelação divina. Vivemos no tempo em que o Senhor já nos deu a conhecer o Pai. A teologia deve aprofundar o mistério revelado e não inventar historinhas. Não basta mais a mitologia, não bastam mais as meras religiões sociais, nem mesmo aquelas que são linhas muito mais
de uma filosofia. Agora, Deus mesmo nos fala em Cristo. Sabe o que nos deixa tão triste quando contemplamos esse mistério? Vocês perceberam que as pessoas estão demorando para amadurecer? Hoje, você conversa com algumas pessoas e elas já têm os seus 30, os seus 40 anos, mas têm umas atitudes de criança. Sabe aquela coisa? A tia deu um carrinho para ele, por que a tia não deu um carrinho para mim? Isto fica bem para um menino de 6 anos, 5, 4, mas para um homem feito, é tão triste. Na igreja nós vemos a mesma coisa, analfabetismo religioso. Pessoas que recorrem a sentidos fantasiosos, como por exemplo agora com essas modas de meditações transcendentais, a pessoa aprende a respirar e acha que está tendo uma experiência divina. Não é assim. A pessoa aprende a fechar a boca e a fazer silêncio e acha que entrou na antessala do céu. Não, isso é normal, a gente consegue ficar de boca fechada. Um analfabetismo religioso tão grande, fruto de uma imaturidade na transmissão da fé. Nesses tempos, caríssimos, precisamos olhar para o Verbo encarnado e saber que Deus se comunicou a nós, nascendo de Maria Virgem. É preciso crescer na fé que os apóstolos nos deram, deixar a infância, deixar de ser escravo da vontade dos outros e tornar-se herdeiro de Deus, filho de Deus no Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.